Boas, pessoal, aqui eu pessoal trago-vos aqui o episódio 15 da nossa série de iniciante a profissional no Forex, ok? Da Season 2, lembrando este vídeo não é aconselhamento financeiro, ok? Toda e qualquer ação é da vossa responsabilidade. E hoje vamos falar sobre a AMD, certo? Ou seja, Power of 3, AMD, ok? Porquê? Porque isso faz muita diferença na forma como vocês veem o gráfico e vocês vão entender já já, ok? Bem, para falar sobre o AMD temos que primeiro entender o que é o AMD. Então, basicamente, o AMD é um padrão dentro do mercado que é constituído por três fases. A primeira é a acumulação, consolidação ou como vocês queiram falar, ok? Que é o movimento lateral do preço. É a primeira fase, a acumulação. A segunda é manipulação, onde ele faz um pequeno movimento para cima para romper um dos lados da acumulação. E o terceiro é distribuição, que é geralmente para o lado oposto da manipulação, ok? Portanto, temos aqui A e AMD, porque A de acumulação, M de manipulação e D de distribuição, certo? Isto é o AMD, também pode acontecer para o lado oposto, ok? Temos aqui o A, temos aqui um M, temos aqui um D, certo? Portanto, isto é o padrão AMD que está dividido nestas três etapas. Correto? E para que é que ele existe e para que é que ele serve? Então, basicamente, o padrão AMD serve para stopar a liquidez, ok? E criar movimentos expansivos. Ou seja, ele, aqui, quando vocês formam uma acumulação, ela tem liquidez dos dois lados, certo? O AMD, ele é uma jogada institucional para quebrar a liquidez de um lado, ok? Antes de ir ao outro. Porquê? Porque se o preço simplesmente fizer a acumulação e for, for direto para o outro lado, sem manipular, ele só ia estar a conseguir liquidez de um lado. E portanto, como o mercado quer a liquidez dos dois lados, ele primeiro tem que fazer o M para stopar a liquidez que está aqui. E aí sim, depois ele vem e rompe a outra liquidez. Certo? Resumidamente é assim que funciona. Ok? Temos a AMD de vários tipos. Temos o tipo que eu vos estou a falar agora, que é o padrão, ok? Que normalmente ele acontece, por exemplo, aqui, ok? Temos aqui uma acumulação, temos uma manipulação e temos uma distribuição. Isto é um AMD, ok? É a forma mais padrão que ele aparece. Mas nós também podemos marcar isso através de velas, por exemplo, certo? Se nós tivermos aqui esta vela daqui, não era isto que eu queria fazer, era preenchido assim. Se nós tivermos esta vela daqui, reparem, vamos só marcar aqui a abertura. Esta vela, supondo que seja uma vela de alta, ok? Temos aqui a abertura, ok? Temos aqui o fechamento. Temos aqui a máxima. E temos a mínima aqui em baixo, correto? Portanto, temos aqui a abertura, a máxima, a mínima e o fechamento, ok? Ou seja, nós tendo aqui estes quatro níveis, nós conseguimos dividir isto num tempo gráfico menor, ou seja, o padrão AMD, ele abre aqui, ou seja, ele começa aqui, ele vem assim, certo? Ele manipula até cá em baixo, como isto é uma vela de alta, a manipulação vai vir cá em baixo, ok? Ele vem até cá em cima e depois ele reverte um bocadinho, ok? Mas, resumidamente, são estas três fases, ok? Isto aqui é no HTF ok? E isto aqui é no LTF, certo? Portanto, é muito importante entender e diferenciar estes dois, ok? Um pode acontecer no HTF, o outro é no LTF, certo? Pronto, e esta última pernada que está aqui faz parte do D também, ou seja, o D, nós já sabemos que temos o A, temos o M e temos o D, mas o D está dividido em duas partes, ok? O D está dividido, dentro do D temos o D e temos o X. O que é o X? É um movimento que ocupa a segunda metade do D, ou seja, vou-vos explicar agora os horários, ok? Isto é um padrão, não é um padrão que vocês veem em qualquer sítio do gráfico, ok? Eu aqui por acaso marquei só para vos explicar, mas não é um padrão que vocês veem em qualquer sítio do gráfico, é um padrão que ele coincide com as sessões, ou seja, estou aqui a ver as sessões,
certo? É um padrão gráfico que ele coincide com as sessões e nem sempre pode bater certo, ok? Por exemplo, aqui, Ásia é a acumulação, ok? Por exemplo, neste exemplo aqui, até foi bem, mas por exemplo, há exemplos em que, ó, A, M, D, estão a ver para cima, não faço, ok? Mas, normalmente, o comportamento que ele tem de ter é este. Ásia acumula, Londres manipula e Nova York distribui, certo? Ou seja, Ásia temos a acumulação, Londres a manipulação para um lado e Nova York para o lado oposto, certo? Reparem que nós temos aqui a liquidez dos dois lados da Ásia, certo? Ele rompe aqui no início da manipulação e depois ele vem romper no fim aqui da distribuição, ok? Nem sempre é assim. Por exemplo, aqui neste caso, a manipulação não rompe nenhum lado da Ásia, é só a distribuição que vai para o lado oposto, ok? Portanto, há sim, de facto, momentos em que ele não faz, por exemplo, aqui ele acumulou, manipulou e aqui agora está a distribuir, certo? Mas no D, ok, está dividido em duas partes. Reparem, nós aqui, eu vou-vos dizer aqui com o horário de Portugal, ok? GMT 0 neste momento, ok? Se vocês quiserem o horário do vosso país, é só meter o correspondente, certo? Por exemplo, Nova York, que é o que o pessoal usa, ou menos 4 ou menos 5, já não sei, até vou ver. Olha, por exemplo, aqui Lisboa, ok? Portugal. E depois Nova York, aqui é menos 5. No menos 5, reparem, isto acontece das 6 da tarde, a Ásia, até às 3 da manhã. Londres é das 3 da manhã às 8 da manhã. E Nova York é das 8 da manhã às 4 da tarde, ok? 4 ou 5, a maior parte do pessoal diz que é 5, ok? Eu digo que é 4, ok? Mas basicamente, o que é o AMD? O AMD CISO, no caso, ok? Basicamente, vocês vão pegar Nova York, ok? Nova York inteiro, e vocês vão dividir, certo? Ou seja, até à 1 ou 2 da tarde, depende do vosso horário, ok? Mais uma vez depende, mas entre a 1 e as 2 da tarde, ok? Mais ou menos. Entre aqui a 1 e as 2 da tarde, ou seja, mais ou menos aqui a 1h30, certo? É aqui então o D normal, correto? E depois das 2h30, da 1h30 a 2, vá, é o cis, ok? Que o cis ele pode ser continuação ou reversão, ou seja, vocês estão a ver aqui, para ser mais fácil, A, M, D, a partir daqui o cis faz parte do D ainda, ok? Portanto o cis pode ser continuação para baixo ou pode ser reversão aqui para cima, ok? Portanto, metendo isso no horário de Portugal, é o que mais? Vai dar mais ou menos 6h30 da tarde, ok? Não é 6h30 da tarde, certo? Aqui em Portugal é 5, ok? A partir das 5, ok? 5h30, 5 é aqui a mudança, portanto, já. Yeah, estou aqui a fazer isto, que é que já ia dar muito. Isto depende, lá está, depende do horário, ok? Por exemplo, aqui estão a ver aqui que seria ao meio-dia, ok? Isto a partir da 1 hora, e eu disse 1, 2, mas é, ok, neste caso seria 1 hora, ok? A partir da 1 hora no Nova York, certo? Seria a divisão entre o D e o CIS, ok? Lá está, isto depende. Conforme o fuso horário, há vezes em que isto avança 1 hora para a frente e às 2, há vezes em que isto avança 1 hora para trás. E é à 1, ok? Neste caso até avançou mais e estamos aqui neste caso ao meio-dia, ok? Porque eu sei que em Portugal ou é às 5 ou é às 6, certo? Portanto, mais ou menos aqui, ok? Por volta daqui do horário das 5h30 a 6, ok? Entre 5 e as 6. Vai ser tipo entre a 1, por exemplo, ok? Mais ou menos. Fiquem com atenção à 1 hora da tarde de Nova York, ok? Como regra geral, 1 hora da tarde de Nova York, ok? Pronto. Fiquem com essa atenção, ok? Meio-dia e meia, 1 hora, vá. 1 hora da tarde. Que assim vocês conseguem saber, ok? Portanto, entre a 1 hora da tarde, porque senão eu estou a ver que eu vou estar aqui a dizer por causa do fuso horário e depois vocês vão se confundir, porque vocês dizem, o fuso horário então não sei o quê. Ok, então, regra geral, a partir da 1 da tarde de Nova York, ok? Acaba o D e começa o CIS, ok? Pronto, que é para vocês terem atenção a isso, ok? Que assim, aqui no horário de Portugal, fica 5h30, 6, ok? Pronto. Fica, portanto, A, M, D e depois tem o CIS, que pode ser para cima ou pode continuar para baixo,
ok? Isso pode ser tanto reversão ou continuação, ok? Por exemplo, ok? Neste caso aqui que eu vos mostrei, ok? O X aqui era um bocadinho de reversão, ok? Mas há vezes em que não, ok? Portanto, já. Ok, o que é que vocês vão fazer? É só marcar as sessões e irem vendo, ok? Vocês já sabem aqui. Ok, horário de Portugal, 8 da manhã, Londres, ok? Manipulação, ok? É das 8 da manhã à 1 da tarde, ok? Ou seja, eu vou começar do início, vá. Ásia é das 11 da noite às 8 da manhã, ok? É Ásia, no horário de Portugal, UTC só, ok? GMT, UTC só, certo? É das 11 da manhã, das 11 da noite às 8 da manhã. Ok? Londres é das 8 da manhã à 1 da tarde. E Nova York é da 1 da tarde às 9 da noite, ok? Ou 10 da noite, há pessoal que diz 10 da noite, eu meto aqui 9 da noite, certo? Portanto, estes são os horários, se quiserem, aqui Londres, Nova York e Ásia, certo? Pronto. Com Nova York, com a divisão entre as 5h30 e as 6, ok? À 1 da tarde de Nova York, ok? Ou seja, no horário de Portugal seria mais ou menos às 6 horas a divisão entre o D e o X, ok? Pronto, no horário de Portugal. Posto isto, pá, é explorar, ok? Vocês aqui estão a ver que há níveis em que ele não bem calca, ou seja, ele faz aqui o A, ok? Ele faz aqui, começa aqui a fazer o A, mas ele depois continua a fazer o A e só faz aqui o D, ok? Portanto, yeah, por exemplo aqui ele faz o A, eu sei que estes A's parecem muito esquisitos, não é um A lateral, e é mesmo isto a realidade do mercado, ok? O A não vai ser sempre lateral, certo? Mas ele faz o A, por exemplo aqui neste caso ele faz o A direitinho, faz o M, depois faz o D e depois ele começa a reverter, a fazer o Cis, que é reversão, ou seja, é isso que eu quero que vocês entendam, ok? Tem o A, tem o M, tem o D e depois tem o Cis, que faz parte do D, que pode ser reversão ou continuação, certo? Portanto, pronto, resumidamente é isto o AMD, certo? Já vos dei os horários, já vos expliquei o que é, então já vos expliquei também como é que se aplica, ok? Aplica-se nas sessões, certo? Portanto, o que resta agora a fazer é praticar, certo? E por isso, se vocês quiserem sair o vídeo aqui já podem sair, mas eu aqui vou praticar um bocadinho com vocês para vocês entenderem, ok? Por exemplo, aqui neste caso, há casos em que ele faz o M e o D no mesmo padrão, certo? Mas isso é normal, ok? Portanto, vamos lá, temos aqui o M, o A, desculpem, temos aqui o M para cima e o D aqui para baixo, ok? Que neste caso o D é começado no M por causa daqui da manipulação da notícia, ok? Mas é um AMD válido também, ok? Depois tem aqui também o M, reparem, tem aqui também o A, desculpem, o M e o D que fica muito fraquinho, certo? Vou pegar aqui mais volátil, euro-dólar. Euro-dólar, olha, vocês têm aqui, neste caso temos azar que ele nunca não anda a romper a Ásia, ok? Aqui ele rompe, mas faz, ou seja, ele vem aqui A, M e depois ele continua para baixo, ou seja, o D é reversão, ok? Continua, certo? E vocês têm que se habituar que o D nem sempre vai seguir o padrão bonitinho que vocês veem assim, ok? Nem sempre vai ser isto, mas na maior parte das vezes ele vai seguir, ok? Dependendo de onde vocês estão também, euro-dólar ou dólar-iene, ok? Dependendo do par em que vocês estão, certo? Vocês também têm os fractais, correto? O que é que são os fractais? É o AMD dividido em ciclos, ok? Ou seja, vocês têm, basicamente, dividem esta sessão e conseguem aqui ter, eu não vou fazer isso agora porque isso é para outro vídeo, ok? Isso é para outro vídeo, certo? Que vai ser... que vai ser o dia 22, ok? O episódio 22, nós estamos no 15, portanto ainda falta muito, certo? E eu acabei de descobrir que eu estou a falar das sessões e ainda não era suposto estar a falar das sessões porque as sessões é só no dia de amanhã, ok? No próximo episódio, que é o 16, ok? Hoje é o 15, portanto, já. Yeah. Nós podemos aplicar o AMD às sessões, ok? Portanto, pronto. Visto assim desse nível, desse ponto de vista, é isso, ok? Então, já. Yeah. Basicamente é isto, ok? Este foi o vídeo do AMD, certo? Como é que vocês encontram uma entrada aqui no AMD, certo? Imaginem, vocês têm aqui o AMD, tudo bem?
ele não rompe, mas vamos aqui ver um que rompa, por exemplo, este aqui rompe, ok? Muito fácil. Encontra com o AMD, o M, rompeu o M, fez sweep de liquidez, rompeu aqui a liquidez deste lado, então o que é que vamos fazer? Vão marcar a liquidez do outro lado e vão ver uma entrada no lower time frame. Estamos aqui no 15 minutos, certo? Vamos ver no 1 minuto uma entrada, ok? O que é que nós temos? Temos aqui alguma reversão? Temos aqui um market structure shift com entrada neste order block. E tudo escuro. E temos aqui uma entrada neste order block com o nosso stop loss aqui e o nosso alvo no outro lado da acumulação. E apanhamos aqui o D, correto? Seria mais ou menos assim que vocês apanhariam um trade no AMD, ok? Usar os conceitos da AMD aplicado às sessões, certo? Bom, e estão a ver que neste caso ele nem sequer chegou a Nova York, porque era aqueles casos em que o D foi antecipado, certo? Mas a regra geral, o D é sempre em Nova York, ok? Portanto, foi esse vídeo, espero que tenham aprendido, ok? Espero que tenham gostado. E é isso, tchau. E daqui é pedaço.